O Grupo de Estudos Etnográficos em Educação Física e Esporte, Grupo Etnos, da Escola Superior de Educação Física na Universidade de Pernambuco, apresenta o 29º CEF, Seminário de Educação Física Escolar, tendo como tema central Educação Física Crítico Superadora, 30 anos. Tal obra nasce a partir do livro Metodologia do Ensino de Educação Física, do Coletivo de Autores, que tem sua primeira edição em 1992 e a última em 2012. Este coletivo é composto por Carmen Lúcia Soares, Celi Neuza Zucchi Tafarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Michele Ortega Escobar e Walter Brast. Olá, Livinha, Marcílio, Marcelo, Rita e toda essa gente linda de Pernambuco, do Recife, que está na organização desse lindo evento. E antes de tudo, obrigado Pernambuco, obrigado Nordeste. Vocês nos salvaram da barbárie mais uma vez. Obrigado. É um prazer enorme enviar essa pequena mensagem por essa via áudio sobre a obra Metodologia de Ensino, Coletivo de Autores. Aliás, eu acho uma pena que a ideia da professora Michele Escobar, né, de fazermos um livro cuja autoria era Coletivo de Autores, não foi incorporada e citam-se os autores, né? A ideia dela, com a qual nós concordamos à época, era a autoria é Coletivo de Autores, e assim que o livro deveria ser referenciado. Bom, passaram-se 30 anos, isso não aconteceu, mas eu continuo chamando Coletivo de Autores. É claro que falar dessa obra é sempre muito difícil, porque é sempre difícil falar dos clássicos, e o Coletivo de Autores é um clássico. Acho que é sempre bom lembrar, e eu escrevi isso no Pós-Fácil, quando o Marcílio organizou aquele ciclo de debates, um clássico, ele sempre pode nos dizer outras coisas. Ele é sempre passível de respostas que, na verdade, não estavam postas quando ele foi elaborado. E eu acho que o Coletivo de Autores é isso, né? É uma obra inacabada. E como obra inacabada, ela vem sempre sendo acrescentada. Aquilo que ele tinha de clássico e que desencadeou todo o debate, que orientou um sem número de pesquisas, mostra a sua potência, a sua pujança. E acho que como obra inacabada, ele continua permitindo com que novas e inéditas pesquisas sobre o que ensinar na educação física escolar possam ser realizadas. É sempre importante lembrar, né? Nós não podemos colocar questões que o tempo em que a obra foi proposta não estavam colocadas. E eu penso que, para as questões colocadas à época, o Coletivo de Autores respondeu de uma maneira muito importante, muito ampla, e é por isso que até hoje ele tem essa potência, essa energia, esse impulso que nos leva a pensar mais e mais sobre a nossa querida educação física escolar. E por fim, esse áudio já ficou longo, eu só queria lembrar, né, que de fato, as ideias mestras desta obra, elas nasceram aí em Pernambuco, naquele programa de educação física que foi elaborado inicialmente pela professora Michele, professora Celi, e muitos outros, né, que eu agora peço desculpas, mas eu não vou lembrar o nome. Eu mesma, né, fui convidada para fazer uma assessoria, eu já era professora da Unicamp à época, finalzinho dos anos 90, foi dali, desse programa de Pernambuco, da Secretaria Estadual de Educação, que saíram as primeiras ideias que deram a possibilidade de escrever essa bela obra que continua iluminando nossos caminhos da nossa querida educação física. Um beijo grande para todo mundo e eu espero em breve estar aí com vocês em um passeio na praia, em um evento para festejar a nossa democracia. Um beijo grande para todo mundo. Sou professora Celi Tafarel, uma das autoras do livro Metodologia do Ensino da Educação Física. Uma teoria demonstra que faliu quando ela não corresponde mais à realidade, que é quando ela não consegue mais apresentar proposições para a realidade. E eu vou destacar 4 pontos que me permitem dizer que esta obra, Metodologia do Ensino da Educação Física, é extrema e dramaticamente atual. Primeiro, ela dialoga com os professores, e as políticas hoje implementadas pela extrema-direita não querem saber. Isso está escrito lá. Nós apontamos
a necessidade de um projeto histórico como referência para tratar da cultura corporal no currículo escolar. Isso é extremamente atual, contra o obscurantismo, o negacionismo. Dentro do coletivo tem uma proposição de trato com o conhecimento no currículo escolar, com princípios, e isto confronta a BNCC, isso confronta o rebaixamento teórico, isso confronta a negação da ciência. Terceiro lugar, este livro, além de trazer a referência do projeto histórico, além de trazer a referência de uma teoria curricular, ela tem aproximações, sim, com a teoria pedagógica histórico-crítica, com a teoria histórico-cultural. É uma proposição de base marxista. E nessa perspectiva, a nossa contribuição nos últimos anos, 30 anos, foi para avançar nesse crescimento, nessas sementes fecundas que foram lançadas no livro Metodologia do Ensino da Educação Física. Por isso, defendo essa proposição e, por isso, a reconheço como extremamente atual para nós construirmos um futuro de direitos à cultura corporal do povo brasileiro para o processo civilizatório e para a humanização humana e a emancipação da classe trabalhadora. Olá, colegas professores. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e a todas que estão participando desse evento, bem como aos seus promotores que, nesse momento, prestam uma merecida homenagem a essa obra tão importante. Um marco na história acadêmica da área da educação física. Falar sobre ela significa reconhecer sua ruptura paradigmática com a perspectiva da educação física como desenvolvimento da aptidão física, inaugurando outro paradigma de episteme histórico-social com razões na pedagogia crítico-superadora, permitindo o avanço pedagógico dessa área como integrante do currículo escolar. Um olhar sobre essa ruptura nos permite realçar alguns atributos desse novo paradigma. Percebe-se a emergência da cultura corporal como um novo objeto de estudo, tendo os temas dos jogos, da ginástica, das lutas, das acrobacias, da mímica, da dança, do esporte e, entre outros, como seus conteúdos de aprendizagem. Seu projeto político-pedagógico é explicitamente orientado para os interesses históricos da classe trabalhadora, razão pela qual a pedagogia crítico-superadora que o fundamenta tem uma teologia emancipadora e instigadora de uma reflexão pedagógica, que, sendo orientada pela lógica dialética e seus princípios, totalidade, movimento, mudança qualitativa e contradição, é capaz de explicitar e problematizar as contradições e as diferenças entre as classes sociais, bem como as desigualdades econômicas, sociais e culturais por elas engendradas. No interior desse projeto, podemos destacar a concepção de currículo ampliado e, como desdobramento, os conceitos de reflexão pedagógica, eixo curricular, dinâmica curricular e polos do currículo. Trato como conhecimento a organização de tempo e do espaço pedagógico, a normatização escolar, os princípios curriculares da relevância social dos conteúdos, contemporaneidade do conteúdo, adequação às possibilidades sociocognoscitivas dos alunos, simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, espiralidade da incorporação das referências do pensamento, o da provisoriedade do conhecimento e os ciclos de escolarização básica, que representam uma nova proposta curricular de organização do pensamento sobre o conhecimento escolar. Uma proposta inovadora de avaliação de conteúdos de aprendizagens em uma perspectiva ampliada. Como se pode conferir, trata-se de uma obra de muito fôlego intelectual e, por isso, vem sendo, ao longo de 3 décadas, citada nas bibliografias dos estudos acadêmicos da área da educação física. Sem dúvida, é um legado dessa área que merece sempre ser revisitado, avaliado e ampliado, sobretudo quando lutamos pela hegemonia do paradigma da educação como um direito de todos, orientado por indicadores de justiça social, econômica e cultural, no qual não tem lugar os privilégios de classe. Parabéns pela iniciativa de comemorar com homenagem os 30 anos dessa obra. Desfrutem da reflexão desse evento. Um forte abraço, Elizabeth Varjal. Oi pessoal, amigas, amigos de Pernambuco. Estou passando por aqui para deixar uma palavrinha
por conta da realização do Seminário de Educação Física Escolar, prestes a se iniciar aí por dentro da Universidade Estadual de Pernambuco. Esse seminário traz como objetivo maior refletir os 30 anos de vida do Metodologia de Ensino de Educação Física, conhecido entre nós por Coletivo de Autores. E eu, como um dos membros desse coletivo, me sinto honrado e gratificado por ver que uma obra feita lá nos idos de 1990 repercute até os dias atuais no âmbito da nossa educação física, trazendo elementos para que possamos redimensionar a cada dia, a cada momento, a nossa prática pedagógica. O coletivo de autores é fruto do movimento renovador, progressista da educação física brasileira, acontecido na primeira metade dos anos 80. Momento importante da sociedade brasileira, à medida que vivíamos o processo de redemocratização dela, sociedade brasileira, após mais de 20 anos de ditadura civil-militar que nos acometeu a partir de 1964. Nesse movimento de redemocratização, começamos a pensar a educação e, por dentro dela, a própria educação física. Foi um movimento efervescente, de muito brilho, de muitas coisas acontecendo, e o coletivo surge desses esforços e desses ares democráticos que pairavam naquele momento. É limitado, é datado, 1992 é o exato ano em que ele veio a público e, portanto, traz limites, alguns já superados ao longo desses anos e outros ainda em busca de sua superação. Seminários como esse têm também o objetivo, além de festejar esses 30 anos, refletir a obra e colaborar na construção dos elementos para dar conta dessa superação aqui mencionada. Por isso, desejo a vocês um bom evento, um bom momento de reflexão, ainda mais sabendo que teremos um 2023 e anos subsequentes de um país de volta a seu Estado democrático de direito, com a educação podendo retomar o rumo que aos percalços, com dificuldades, vinha seguindo, de modo a fazer com que, principalmente a educação pública, colabore com o processo de desenvolvimento humano, de emancipação humana. Um abraço a todas e todos e bom evento a vocês. Marcar a presença da professora Michele Ortega Escobar nessa produção em homenagem à obra, novamente lamentamos por essa grande mulher não estar mais entre nós, mas buscamos breves trechos que ela registrou no pós-fácil da edição de 2009 do livro do Coletivo de Autores, quando foi feita uma retrospectiva e visão crítica de 15 anos, com depoimentos do Coletivo de Autores e apoio do grupo Etnos. O depoimento de Michele foi cedido em 7 de maio de 2001. Professora Michele inicia cumprimentando a toda a comunidade da educação física, poderia dizer brasileira. Boa tarde a todos. Tenho grande prazer em trabalhar com gente jovem que olha para o futuro, mas me entristece saber que o futuro dos estudantes está tremendamente comprometido. Gostaria de contribuir para alargar e aprofundar o universo conceitual dos jovens, ajudando-os a serem um pouco mais críticos diante da realidade. Em 1992, nos juntamos como um grupo de professores defensores de uma perspectiva teórica progressista, que visava superar o tecnicismo que, desde os anos de 1970, impregnava a educação em geral e a educação física em particular, cujas bases se fundamentavam no objetivo de desenvolvimento da aptidão física. Sabemos que para processar uma revolução, não é suficiente a existência de condições objetivas amadurecidas. É fundamental também a existência de uma disposição subjetiva para agir. O que nós chamamos de disposição subjetiva?
É a condição de as pessoas terem um preparo, um acervo conceitual que lhes permita tratar a realidade, entender e discutir a realidade, estando subjetivamente engajados para agir em direção a um determinado objetivo. Essa disposição subjetiva, em nosso modo de ver, deve ser construída coletivamente a partir de práticas revolucionárias. Somos nós, homens, os que devemos usar os recursos que a história nos oferece para reconhecer os momentos certos para agir. Avalio que o coletivo de autores tem esse mérito. Ele atuou no momento certo. O coletivo defendeu a visão histórica que traz a atividade prática do homem, o trabalho e as relações objetivas materiais reais dos homens com a natureza e com outros homens, para o centro do sistema explicativo. O homem constrói e transforma o mundo a partir do trabalho. A categoria atividade humana indica que o homem não se move, não se mexe à toa. Quando o homem tem que resolver um problema, ele tem que organizar todo um complexo de atividades para resolvê-lo. As ações que ele realiza e que podem ser vistas de fora não podem ser reduzidas à simples repetição de movimentos de flexão, extensão, torção, adução, abdução e outras. Porque a atividade humana é um complexo de ação, pensamento e emoção desencadeado por objetivos que não se colocam de fora. Diríamos nós que a ação humana é histórica, é social, é cultural. E ela continua. Temos clareza que estamos diferenciando o que é cultura para as massas e rejeitando a cultura de massas. Essa cultura para as massas é a que deve ser construída por todos os professores dentro de cada escola e de acordo com o projeto político-pedagógico para promover as mudanças dentro da prática pedagógica. Finalmente, gostaria de dizer que nós estamos defendendo claramente uma perspectiva histórica. Quer dizer, nós estamos afirmando que isso é história. Vocês vão perceber, indo para a história, que a ciência é o acúmulo de um conhecimento especial, socialmente construído e historicamente determinado. A ciência é fruto da atividade, do trabalho do homem. Olá, meu nome é Walter Bracht e, como muitos sabem, eu sou um dos coautores do livro que ficou conhecido no campo da educação física como Coletivo de Autores. Eu agradeço o convite, ao mesmo tempo que parabenizo os organizadores do evento por essa iniciativa. Eu comentei com o professor Marcílio, que fez o convite, que esse ano eu recebi vários convites similares para seminários parecidos com esse, né? E eu diria que, então, isso já é um indicador, né, da força e do impacto que esse livro teve no campo da educação física, particularmente da educação física escolar no Brasil. Bom, eu desejo fortemente, a minha expectativa de que esse seminário não seja ou tenha um tom meramente laudatório. Aliás, conhecendo o etnós, tenho certeza que isso não vai acontecer, né? Por outro lado, eu entendo que seria já bastante importante que esse seminário fosse, além de ter um tom de reflexão crítica sobre a pertinência do conteúdo desse livro, que, além disso, nesse momento, cabem investigações, pesquisas que busquem, de forma mais aprofundada, né, identificar o que os professores de educação física fizeram com esse livro no tocante à sua prática pedagógica na educação física escolar. Ou seja, de como os professores de educação física recepcionaram esse livro, ou vêm recepcionando esse livro. Eu entendo que isso é fundamental compreender para que a gente possa ter mais clareza em relação aos processos de modificação da prática pedagógica em educação física, né? Não é difícil perceber que, apesar de um forte impacto, a prática pedagógica em educação física no Brasil está muito longe de uma perspectiva como essa proposta pelo coletivo de autores. Muito bem, como eu não posso me engajar diretamente aí com vocês nessas reflexões, o que me cabe aqui é desejar o maior sucesso nesse seminário e deixar para vocês um grande abraço. Tchau, tchau.